Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que eu fui presenteada, por esse tema, essa noite. Nosso amigo Érico, que estaria hoje aqui proferindo a palestra. E como o tema é muito importante, nós mantivemos o tema. E foi um tema que, mesmo não sendo uma pergunta, ele me provocou interrogações durante a semana toda. E eu o transformei justamente em reflexão, de tudo que nós estamos testemunhando, presenciando, nos dias de hoje, desse tumulto que nós, enquanto sociedade, estamos vivendo. Ficou essa pergunta, se vos amardes uns aos outros. E aí eu pensei na chacina em Orlando, aí eu me fiz a pergunta, se vos amardes uns aos outros. E aí, da chacina dos cristãos, novamente veio a pergunta, se vos amardes uns aos outros. E vendo as reações diversas em torno dos questionamentos às mulheres, novamente vem a pergunta, se vos amardes uns aos outros. E é claro que em cada episódio desse, por ter sido justamente Jesus que nos apresenta essa sentença ou este mandamento, a gente vai fazendo as correlações. Porque muitos destes que violentam, que segregam, que desrespeitam, que assassinam, muitos desses se agarram justamente com o argumento de ser cristão ou de ser religioso. E aí parece que não entenderam muito bem o que de fato Jesus vem nos apresentar. Também, quando eu vi esse tema, eu me lembrei de uma passagem evangélica, que inclusive já trabalhei em outra palestra com o tema Amar ao Próximo, que é justamente uma das passagens mais conhecidas, em que um grupo de fariseus, a fim de tentar Jesus, o aborda. E um doutor da lei faz a seguinte pergunta a ele, mestre, qual o maior dos mandamentos? E aí Jesus, de maneira sintética, resume toda a lei e os profetas na seguinte resposta, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, este é o maior e o primeiro mandamento, e eis o segundo, semelhante a este, amai o próximo como a vós mesmos. E ele faz a síntese de toda a lei e os profetas. A gente poderia rasgar todo o Evangelho e se ater só a essa sentença de Jesus, nós já restauraríamos a humanidade. E podemos ter certeza que já estaríamos não apenas no mundo de regeneração, já estaríamos no mundo de celestes, em 2000 anos. Se a gente tivesse sacado de maneira mais profunda o que Jesus de fato quis nos dizer. Quando, novamente me inquietando com o tema da palestra, se vos amardes uns aos outros, descobri que não é só nessa passagem que Jesus nos chama essa atenção no Evangelho. E aí nós fomos para João, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, que é justamente quando João está fazendo aquela descrição do que foi a última ceia, daquela última conversa que Jesus teve com os seus discípulos. E aí nós queríamos dar um destaque maior a esses dois versículos, quando Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Quer ser cristão? Quem está dizendo isso sou eu não, foi Jesus. Se quisermos sermos reconhecidos como discípulos de Jesus, nós só precisamos de uma coisa, amarmos uns aos outros. E aí Emmanuel nos presenteia com essa leitura
na noite de hoje, quando ele, fazendo um adendo a essa observação que está lá no Evangelho de João, nos diz: na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo como a si mesmo. Se de fato quisermos exercitar o agradecimento nesse sentido profundo a que Emmanuel nos faz refletir, nós precisamos devotar o nosso agradecimento a Deus e a Jesus no serviço. No serviço decente de melhoria de nós mesmos e no serviço decente de um amor autêntico ao nosso próximo. Porque Jesus não colocou ao próximo vírgula e descreveu exceções, não. Foi ponto. Final. E a partir dessa compreensão que nós vamos observar como ele abraçou os segregados, os marginalizados, os excluídos. Talvez tenha sido o primeiro feminista da história. Talvez tenha sido o primeiro a propagar os direitos humanos. E a gente ainda nessa precariedade de discussão, nessa precariedade de segregação, nessa precariedade de se achar um melhor julgador do que Jesus, que não segregou, que não humilhou, que não afastou, que inclusive nos convida a amar os inimigos. E é a partir dessa compreensão, e também provocada pelas reflexões que Emmanuel nos trouxe, nessa mensagem chamada Agradecer no livro Pão Nosso, em que ele também traz uma outra observação bacana. Agradecer não será tão somente problemas de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder, espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Isso é um convite à fraternidade. E a fraternidade, ela não deve só ser exercida na igualdade, na homogeneidade, com as minhas pareias, com a minha família, com o meu núcleo. A fraternidade é um convite para a gente se abraçar à diversidade e nos amarmos para além, e muito além, desses subterfúgios que a gente fica se justificando para se distanciar uns dos outros. E a partir dessa compreensão é que nós vamos melhorar o nosso agradecimento por tantas dádivas que recebemos. E é nessa compreensão que, de fato, nós iremos nutrir um sentimento de irmandade, porque ninguém vai chegar ao amor universal se a gente não começar a trabalhar desde hoje. E pensando que esse amor vai se estender do nosso umbigo para a nossa família e depois para uma comunidade maior com um estalar de dedos. É no trabalho árduo do hoje. É nessas experiências de crise. É nessas experiências de violência pública, em que a gente também precisa se posicionar para, com amadurecimento, agradecer, correspondendo os tesouros da vida que recebemos, para também devotar aos outros. E a partir dessa compreensão é que a gente vai entender que não basta não fazer o mal. Que nesse exercício de ampliarmos a amorosidade para com o nosso próximo, não vai ser suficiente a gente achar que encontrará a nossa salvação sendo aquela boa pessoinha que não sai do seu ciclo individual e que não alça os voos de se defrontar, inclusive no conflito com o outro, para exercitar o amor. Porque a gente vai exercitar e educar a amorosidade é na luta. É nas experiências, é nos conflitos, é na diversidade. E a partir dessa compreensão que a gente vai amadurecendo a compreensão a respeito de si, porque como Joana de Ângelo bem coloca,
para que a gente possa trabalhar um amor para com o nosso próximo de maneira amadurecida, nós precisamos, inicialmente, cultivar o auto-amor. Por isso que Emmanuel faz essa reflexão, que a gente precisa devotar tanto ao próximo como a nós mesmos. Por isso que Jesus faz essa síntese. E a partir dessa compreensão, é que nós vamos amadurecer isso que o Espírito Pascal nos fala na mensagem, num dos itens chamado Egoísmo, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que intitula-se Amar o Próximo como a Si Mesmo. Ele vai nos dizer que é justamente pelo fato de não nos amarmos mutuamente que a gente não consegue exercer a caridade legítima. E é nessa compreensão que a gente vai ampliando o que de fato é ser caridoso. Porque às vezes a gente tem uma compreensão muito estreita do que é ser caridoso. É só dar alguma coisa a alguém. E de preferência, na nossa estreiteza de raciocínio, a gente acha que é dar alguma coisa material a alguém. E se acha o máximo por conta disso, achando que já está com o bilhetinho da salvação para entrar no reino dos céus. E é por isso que Allan Kardec vai justamente problematizar a respeito de caridade, lá no Livro dos Espíritos, no item onde a gente vai trabalhar as leis morais, quando ele fala da lei de justiça, de amor e caridade. Eu acho que esse é um dos itens em que Kardec, de maneira muito clara, e eu acho isso muito sábio, porque ele não faz a distinção, quando ele amarra lei de justiça, de amor e caridade, como sendo 3 aspectos que estão tão amarrados que eles não podem soltar. Não dá para pensar em justiça sem estar linkado com o cuidado com o próximo, sem entender a contextualização para com o próximo. Não dá para desenvolver a amorosidade sem estar conectado com caridade. Por isso que a lei de justiça, amor e caridade é dessa forma que ele organiza e problematiza no Livro dos Espíritos. E aí tem uma das questões que vale a pena, né, vocês lerem, a questão 888 completa, onde ele vai problematizar a respeito da caridade. Mas eu queria trazer alguns trechos que particularmente nos chamou a atenção quando Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência para com todos, não tem vírgula e depois vem as exceções para a gente estar segregando grupo nenhum, não, gente. Benevolência para com todos. É essa a resposta que a espiritualidade nos dá. Nos convidando a nutrirmos um sentimento de misericórdia para com o nosso próximo. Porque em matéria de encrenca, todos nós somos encrencados. A gente precisa sair desse lugar de se achar que é credor de alguém. E também precisa sair do lugar de devedor fazendo os nossos reajustes, profundamente necessários para as nossas vidas. A benevolência é nutrirmos esse sentimento de misericórdia para com todos. É essa a resposta que a espiritualidade dá. Indulgência para a imperfeição dos outros. Porque a gente é ditador para com o nosso próximo e quer que o nosso próximo seja Jesus para conosco, né? A gente fica nesse jogo de, na hora que o outro erra, a gente bota a capa de ditador e levanta o clamor ao céu pedindo justiça. E não é qualquer uma não, né? A justiça de Deus que venha com seu raio massacrar o nosso inimigo. É mais ou menos nessa intensidade que a gente se coloca quando o nosso próximo comete alguma imperfeição para conosco. E, em contrapartida, a gente quer que o outro nos entenda, compreenda, mas não é bem assim, mas entenda que o contexto é outro, e a gente sempre fica se justificando. Então, nessa compreensão de um exercício de caridade, nós precisamos ter indulgências para as imperfeições alheias, para que nós começamos a nutrir um ciclo virtuoso em que é perdoando que se é perdoado.
E o que mais nos chama a atenção, na observação que Kardec traz nessa pergunta, é porque ele faz a observação de que ele está querendo saber, que a espiritualidade nos ajuda a entender, qual o verdadeiro sentido da caridade. Não é para a gente, não, é conforme Jesus. Porque Jesus não só disse, Jesus vivenciou isso. Jesus vivenciou benevolência, indulgência e perdão. E esse é um exercício de caridade que permitirá que todos nós, como humanidade, nos libertemos. Nos libertemos da culpa, nos libertemos da vingança, nos libertemos da segregação, nos libertemos da violência. É nesse exercício de caridade verdadeiro, conforme entendia Jesus, que está o nosso caminho, para que de fato a gente consiga nutrir na terra, semear na terra a fraternidade. E aí tem uma observação interessante que o próprio Kardec problematiza nessa resposta, em continuação a essa pergunta 886, quando ele diz o seguinte: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, por isso que ele amarra esses três elementos. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como os irmãos. Então, assim, diante do nosso inimigo, talvez a gente não seja aquele amigo fiel. É óbvio. Pela lei de sintonia não dá. A questão da confiança ainda está, né, um negócio muito mal trabalhado e elaborado ainda. Não dá. Mas desejar o bem já é amor, gente. Levar uma rogativa de prece já é um exercício de profunda entrega amorosa. Querer que de nada de mal aconteça. É fazer aquele entregar na mão de Deus, não como um aspecto de vingança embutido, mas dizer: Jesus, tenha misericórdia dessa alma. Isso não é amor? É claro que isso é amor. E talvez seja uma expressão de amor tão mais profunda do que pelo nosso amigo, que a gente ama gratuitamente. A emoção é espontânea. O sentimento já está tão bem cuidado, cultivado, que já tem fruto. Talvez essa experiência de amor seja aquela que mais nos eleva. Porque faz com que a gente trabalhe um exercício, inclusive de burilamento pessoal, de exercício de perdão, de compreensão e de tolerância para com o nosso próximo. E aí Kardec ainda traz uma outra observação que eu achei muito sutil para a gente problematizar algumas questões. Quando ele nos diz o seguinte: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. E aí na questão 888A, quando ele vai problematizar a respeito da questão da esmola, tem um trecho que a questão da esmola eu não quero tocar aqui, não é intenção a gente problematizar isso nas observações dessa noite. Vale a pena que todos vocês leiam o Livro dos Espíritos no item Caridade e Amor ao Próximo. Mas tem um comentário de São Vicente de Paulo a essa questão 888A que nos chamou a atenção, quando ele diz: não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Duas coisas me chamam a atenção que eu acho que vale a pena a gente fazer uma problematização maior.
Primeiro, quando Kardec nos faz entender que a caridade, segundo Jesus, abrange todas as relações. Todas as relações em que nós travamos com os nossos semelhantes. E talvez esse seja o convite mais desafiador para sermos caridosos. Porque às vezes é muito fácil dar um prato e comer, dar uma feira, dar um agasalho, dar uma roupa. Às vezes é muito fácil. Mas dar um perdão, exercer a compreensão, eita, negocinho difícil. Esse é difícil. Esse é muito difícil. Então, o exercício de caridade que a gente é desafiado a vivenciar é nas relações. E esse o destaque que Kardec dá. E aí ele ainda traz uma outra observação que eu acho muito interessante. Que sempre nós estamos, e aí coloquemos essa reflexão para as nossas vidas. Sempre haverá um espírito superior que nos guia e nos ajuda no nosso aperfeiçoamento. E sempre haverá um outro inferior. E aí, para mim, fica muito clara a observação do agradecer de Emmanuel na passagem. Aquilo que eu recebo, o meu agradecimento a Deus é no serviço para com o meu próximo. É esse agradecimento. Não é o blá, blá, blá. Muito obrigada, Senhor, porque eu tenho saúde. Muito obrigada, Senhor, por essa conquista. Não é palavras brilhantes apenas, como diz Emmanuel. Minha saúde é para quê? Olhemos para quem nos está próximo. É para o trabalho, é para o serviço. A minha inteligência é para quê? As orientações que eu recebo do alto é para quê? É para ficar aqui guardada nessa caixa? É claro que não. A vida nos convida a movimento e a caridade, conforme nos esclarece Kardec, linkada e articulada com a proposta de Jesus, é recebermos e fazer com que essa energia do bem se propague para com o nosso próximo. É dessa forma que a gente vai se contaminar positivamente. É dessa forma que nós vamos evoluir na nossa individualidade, impactando na coletividade. E é dessa forma que, de fato, nós iremos nos amarmos como irmãos, como Jesus, há mais de 2000 anos, nos convida. E aí nós fomos para um livro chamado Laços de Afeto, em que o espírito Hermas Dufour, com a psicografia de Vanderlei Oliveira, traz no seu capítulo 4, chamado Kardec e Educação Integral. E aí ele escolhe justamente a questão 642 do Livro dos Espíritos para problematizar um pouco as reflexões a respeito dessa passagem. Eu não vou ler a questão ainda, acredito que nem todos a têm decorada, mas eu queria inicialmente ler para vocês uma parábola que o Hermas Dufour trabalha para problematizar essa questão 642 do Livro dos Espíritos. Ele nos apresenta uma parábola da cultura oriental, em que nos fala que uma senhora resolveu abrigar um sábio guru no quintal de sua residência. Deu-lhe comida, abrigo e tranquilidade para que o homem de meditações pudesse cumprir sua missão. Certa feita, desconfiada sobre a integridade do guru, resolveu-lhe aplicar uma prova. Contratou a preço de 5 moedas de ouro uma belíssima vendedora de ilusões e bailarina para aferir a resistência do homem santo. Na noite aprazada, lá estava ela na cabana, tentando incendiar os apetites inferiores do guru com a sensualidade e a beleza. Bailou, despiu-se, provocou, mas o homem era de gelo. Manteve-se impassível, quieto, em estado de plenitude. Tentei de tudo e nada, disse ela. Ele é um homem santo. Intrigada, a hospedeira do guru indaga. Mas ele não lhe disse nada? Não fez nada? Nem uma só palavra? Não, senhora. Então toma 2 moedas, você fez sua parte. Inusitadamente, a hospedeira passou a pegar uma larga vassoura e seguiu aos gritos em direção à cabana, assustando a vizinhança que conhecia o carinho a qual ela devotava para o guru.
Lá chegando, espancou o homem, destruiu a cabana e em voz alta disse para que todos ouvissem: testei esse homem com a luxúria. Ele resistiu por 3 noites ao apelo da atraente e sedutora jovem. Permaneceu em estado de orações e quanto a isso eu o aplaudo. Porém, suas práticas são de nenhuma utilidade para o mundo, porque ele nada disse àquela jovem que pudesse servir de orientação e força na restauração de um caminho novo. Se um homem de Deus deveria agir pelo bem e não apenas evitar o mal. Intrigado, Kardec faz a seguinte pergunta para a espiritualidade. Questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a espiritualidade? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Essa parábola, essa passagem, nos traz algumas reflexões. A gente poderia problematizá-la ela de infinitas maneiras. De infinitas maneiras. A gente poderia olhar para esse guru, como muitos de nós cristãos, que achamos que cumprir determinados rituais, como rezar, não vou nem falar de outra religião, vamos embora para falar para a gente, né? Vir para a seja, assistir à palestra, tomar o passe, a água fluidificada, kit com Jesus. Isso era o que o guru fazia. Na relação com o outro, no desafio que é ser confrontado na vivência com o outro, a gente pode dar o melhor de si ao outro. E ele, mesmo tendo todos esses talentos, mesmo ele tendo todos esses tesouros, mesmo ele sendo um homem santo, não conseguiu atingir aquela mulher. Lendo isso, eu também lembrei de Chico. Acho que um dos episódios mais conhecidos é quando Chico é pressionado a ir numa casa em que mulheres também vendem ilusões, a semelhança desse episódio. E Chico faz lá um evangelho. E Chico toca a alma daquelas mulheres. E Chico apresenta Jesus. E Chico transforma a vida das pessoas. Isso é o que é agradecer no serviço. Isso é que de fato é exercitar, porque para garantir e agradar a Deus, garantir a salvação e agradar a Deus, não basta não fazer o mal. É necessário fazer todo o bem no limite de nossas forças. E há algumas observações interessantes que o Hermes Dufour nos traz a respeito disso, quando ele diz: evitar o mal necessariamente não edifica valores. Eu achei isso muito interessante. Porque às vezes a resistência ao mal é só contenção. É só contenção. Que quando a gente tiver, talvez, um ambiente mais propício para aquela contenção se dissolva, a gente se resvala no erro novamente. Quando ele nos diz que evitar o mal necessariamente não edifica valores, porque o que edifica valores é o serviço no bem. E ele complementa: evitar o mal necessariamente não edifica valores, enquanto fazer o bem significa acionar os recursos divinos latentes através do dinamismo da caridade. Evitar o mal é contenção e disciplina, sendas formadoras do caráter. Não é que evitar o mal não tenha seus aspectos positivos, só que não pode parar aí. Porque para a transformação de nossa alma, inclusive para um exercício necessário, que é o trabalho do auto-amor, eu preciso desse trabalho. Eu preciso conter o mal que ainda jaz de maneira muito forte em nossas almas, no sentido de que, como transmutar essa energia, como lidar com a nossa sombra, como acolher as transformações que são necessárias para a nossa vida, como lidar com as nossas impulsividades. No exercício de auto-amor, essa tarefa é indispensável. Porém, ficar só nisso, nós estaremos sendo esse guru
que está trabalhando a sua plenitude apenas na meditação e não tem utilidade nenhuma para o mundo. Ele ainda continua. As realizações no bem sulcam a profundidade do sistema afetivo, fixando e dinamizando forças morais nobres. Educação resume-se em transformar impulsos e desenvolver potencialidades. Eu preciso lidar com o mal que ainda jaz em mim, desenvolvendo o meu anjo que está lá, naquele quartinho escuro. A gente pode também pegar essa parábola e representá-la conosco mesmo. Nós, ao mesmo tempo, somos essa hospedeira, que colocamos lá no quartinho do fundo esse guru, que tem uma potência gigantesca, que tem uma alma com capacidade de enormes transformações. E o que é que a gente faz? Absolutamente nada com isso. A gente não leva isso para o mundo das relações. A gente não transforma isso em potencialidade para a ação, para o serviço, para a relação com o outro. E de vez em quando a gente precisa pegar uma acabada de vassoura e dizer: acorde, conosco mesmo. Acordar para a vida. Acordar para que, de fato, quais são os ensinamentos que Jesus nos apresenta. Sem a gente ficar nessa superficialidade, né, das palavras brilhantes sem profundidade nas nossas ações. E aí ele traz uma observação interessante quando diz: a educação do afeto inicia-se pelo estudo perseverante de si no conhecimento. Dessas manifestações sombrias do coração, suas raízes, suas armadilhas, suas máscaras, posteriormente ensejam uma nova forma de viver e ser, pelo treino da empatia, da alteridade, da assertividade e da autenticidade. Entende por que é que Joana primeiro diz que a gente tem que se amar, que a gente tem que se haver conosco mesmo, que a gente tem que trabalhar nossos exercícios, inclusive de auto-perdão, que são necessários para a nossa própria libertação. Porque, às vezes, as nossas relações com o outro são relações encrencadas porque a gente é encrencado ainda. É por isso que, nesse processo, é a gente se amando bem, é que a gente vai amar melhor ainda o nosso próximo. E, a partir dessa compreensão, nós fomos para Lírio Cerqueira, no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, em que ele nos traz algumas observações que eu acho muito pertinentes para a gente refletir. Porque, às vezes, a gente não consegue amadurecer qual seria, de fato, essa dimensão do amar o nosso próximo. Às vezes, a gente fica muito na superficialidade e acaba se encrencando por não analisar esse processo como algo que precisa ser transformador em nossas vidas. Ali ele nos traz uma observação que eu acho muito pertinente, quando ele diz que, durante muitos séculos, nós estagiamos nesse movimento egóico de crueldade, de desprezo em relação ao nosso próximo, de exacerbação do nosso egoísmo. Então, durante muitos séculos, nós estagiamos nessas experiências. O que é que acontece quando a gente começa a despertar para essa transformação moral que é necessária em nossas vidas? Quando a gente não cuida disso de maneira adequada, como Joana de Ângeles bem coloca, a gente se resvala nos sentimentos de culpa, que nos aprisiona. A gente vira ditador de si mesmo num jogo cruel de sentenças expiatórias, como se a gente não tivesse o poder de transformar os nossos equívocos em luz. E a partir dessa compreensão, a Lírio nos diz o seguinte: após longo período tendo essa atitude de indiferença ou crueldade para com o próximo, muitos de nós entrou num processo de culpa. Essa culpa, olha a observação que ele traz. Essa culpa gera uma ansiedade de consciência. Achei fantástica essa observação que ele nos traz. Essa culpa mal resolvida, mal entendida, mal elaborada, que muitas vezes a gente não consegue dar conta porque não quer se autoconhecer, transforma esse sentimento pesado
em ansiedade de consciência. Aí sabe o que é ansiedade de consciência? É a gente sai de um extremo para o outro, de crueldade e indiferença a querer resolver o problema de todo mundo. A gente sai de um tirano cruel que descaracterizava o próximo a achar que é o salvador do próximo. E nesse extremo ninguém aprende nem ninguém cresce. Olhem que observações interessantes que ele nos traz. A ansiedade de consciência gera uma pseudoconsciência que nos leva à obrigação de amar o nosso próximo, gerando grandes distorções na prática do halo amor, que é esse amor para com o nosso próximo. A manifestação do amor ao próximo é transferência de sua sombra, da sua imagem fracassada, que logo se transforma em decepção e amargura. Lendo isso, eu me lembrei de um episódio que Divaldo conta, de uma pessoa que o abordou dizendo que estava cansada de fazer caridade. É essa que está estagiando nessa ansiedade de consciência, que acha que tem que dar conta, que acha que tem que a obrigação de amar ao próximo, como se esse processo fosse um processo externo, de ações vazias de sentido. E aí ele observa. Nessa fase do desenvolvimento humano, acontece a identificação com a fase mascarada do ego, caracterizado pelo pseudo-amor e gerando sentimentalismo. Esse movimento é considerado pelo sentimento de dó, que a faz enxergar o próximo como um coitado, fato que a leva a querer resolver o problema do outro. E a gente ainda é pior, tá, gente? Porque a gente ainda querer resolver. Se o outro não fizer o que a gente quer, a gente já sentencia a morte. É mais ou menos assim. E depois a gente diz, mas é porque eu queria ajudar, mas é porque fulaninho está encrencado. E a gente acha que a gente está amando, e a gente acha que está sendo caridoso. A gente está se atrapalhando nesse processo, sem conseguir aprofundar um sentimento de amor ao próximo, cujo convite é o quê? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias. Às vezes, a nossa caridade maior é tolerar e compreender. Porque a vida do outro é ele que precisa dar conta. Quando a gente se coloca como auxiliar, como colaborador, a gente está dizendo aqui, ó, estou disponível, quando você quiser, conte comigo. Estou aqui. Mas não a gente se colocar na condição de salvador de alma alheia. Porque nesse processo, nem a gente salva a alma do outro, a gente complica com a nossa própria salvação. A Lírio Cerqueira ainda completa. Pessoas assim, olha a observação. Pessoas assim sentem-se inquietas, culpadas por problemas sociais ou por dificuldades que acontecem a outrem e julgam-se na obrigação de resolver esses problemas. Num sentido profundo, que nem elas mesmas se dão conta, fazem isso para barganhar com Deus a salvação. Olha que negócio forte. Achei super forte. É mais ou menos querendo dizer assim, olha, Deus, eu estou ajudando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu dei aqueles conselhos, eu mandei fazer daquele jeito. A gente fica querendo resolver a vida do outro, e aí ele traz uma expressão que eu achei muito interessante. Às vezes a gente nem se dá conta que o que de fato a gente está querendo fazer é barganhar com Deus para ganhar a nossa própria salvação. Se colocar como bonzinho, como aquele que está ajudando. E é nessa experiência que a caridade de fato cansa. Nessa experiência, não há um exercício de amor fidedigno. Essa experiência, de fato, talvez seja muito mais barganha do que amar o próximo. E ele conclui. Por maior que seja a sua intenção positiva, esse movimento é uma atitude equivocada, que resulta em um servilismo que não gera um sentimento de planificação pelo bem que se faz, sendo transferência de sua sombra. Jamais conseguiremos nos sentir bem pelo bem que fazemos, motivados pelo sentimento de culpa e obrigação egoísta. Outras vezes, continua na prática da filantropia com amargura, colocando-se como incompreendido em seus ideais. Então, assim, é aquele que faz o bem na condição. É aquele que ajuda ao próximo, já esperando com certeza alguma coisa em troca.
E, de fato, como a gente vive num mundo de almas muito imperfeitas ainda, é claro que o que a gente vai receber é o abraço da decepção e da frustração. Se essa relação, se esse amor não for um amor construído de maneira autêntica, pode fazer casamento com a ingratidão e com a frustração, porque vai ser companheira certa. Podemos ter certeza. Por isso que esse convite, essa transformação, não pode estar atrelada a nenhum sentimento de culpa. Entende por que a gente precisa se amar de maneira autêntica? Porque a gente se amando, a gente se cuida, e a gente vai entender o limite da minha relação com o outro. Que minha relação precisa ser mais uma relação de disponibilidade. E aí tem alguns trechos que me chamou muita atenção. É num exercício de empatia. É nesse trabalho de empatia, de construção de alteridade, que a gente vai construindo uma relação mais amadurecida com o nosso próximo. E é por isso que é nesse exercício que a gente vai conseguir desenvolver a benevolência. A gente vai ser misericordioso para com o outro, independente do que o outro faça. E a partir dessa compreensão, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, é um item que Kardec seleciona para colocar nesse capítulo chamado Amar os Criminosos. Particularmente, esse é um dos itens que mais me chama a atenção. Porque se Kardec estivesse vendo que está, vendo, observando, aonde ele estiver, essa rechaça que nós cultivamos em nossa sociedade contra os direitos humanos, ele vai dizer, meu Deus, como eu ainda estou atual, ainda hoje. Como essa leitura é necessária, ainda hoje. Porque a benevolência e essa indulgência, isso linkado a um exercício de caridade, é esse o convite e o desafio que nos apresenta. É esse o convite. É amar o outro com os seus defeitos, porque todos nós temos. É amar o outro sendo diferente. E aí tem uma observação que eu acho muito importante também problematizar. Está no item chamado Lei de Amor, vários espíritos nas instruções trabalham nesse capítulo, amar o próximo como a si mesmo. E aí eu só trouxe um trecho que particularmente me chamou a atenção, do espírito Fênelon, que ele traz uma observação muito interessante, que eu acho que casa muito com algumas experiências que nós vivenciamos, ainda hoje. Ele nos diz o seguinte: para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer. E a lei do amor constitui o primeiro e o mais importante preceito de vossa doutrina. Porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sobre que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Olhando as experiências dos refugiados, há limite de nação para amar o próximo? Olhando as experiências dos homossexuais, há limite de orientação sexual para amar o próximo? Olhando a experiência de gênero, há limite entre homem e mulher para amar o próximo? Olhando as experiências de violência contra os cristãos, de violência com essa intolerância religiosa, há limite de seita para amar o próximo? E nessa observação, ele conclui: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano.
Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Linda, linda mensagem. Essa mensagem é de encorajamento. Está difícil ver o que a gente está vendo. Está difícil vivenciar esse mundo. Está difícil ser atravessado por tantas violências, por tanto desrespeito, por tanta intolerância, por tanta falta de zelo para com o nosso próximo. Eu sei que está difícil para todos nós. Mas nós precisamos acreditar e não endurecer o nosso coração. Porque, mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos ceder à lei do amor. E que possamos fazer isso o mais rápido possível, para colocarmos a nossa humanidade no lugar onde os justos virão habitar. E aí eu finalizo com um trecho de um poema de Drummond, quando ele nos diz: o amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Amor não se troca, porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Que possamos exercitarmos muito mais empatia uns para com os outros, porque esse é um dos caminhos para amadurecermos a nossa amorosidade. Muita paz. E nunca nos esqueçamos, porque foi Jesus que nos disse: se vos amardes uns aos outros, nós seremos reconhecidos como os seus discípulos fiéis.